Boa noite, tudo bem? Boa noite, turma. Ai, que falta, que saudade que eu senti de vocês, viu? Muita. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde para quem for assistir depois gravado, viu? Todo mundo junto, não importa se tá ao vivo ou não, né? Como a gente sempre fala, o importante é fazer o evangelho no lar. É o mais importante. Sejam bem-vindos. Amores, muita saudade, gente. Como me faz falta. Mas eu fiquei mais velhinha. Tá bom, uma boa causa. Me fala uma coisa, vocês estão me ouvindo direitinho? O som não tá atrapalhando? Porque eu também tô com o ventilador ligado, que hoje tá meio um bocadinho de calor, né? Um bocadinho quente. Vem cá, Celina, vem cá. Deixa eu tentar pegar a Celina pra dar um oi aqui. Fiquei melhor, Lu, isso, não fiquei mais velha, fiquei melhor, isso mesmo. Vem cá, meu amor, vem cá, meu bebê. Eu vou tentar fazer ela, presta atenção. Oi, meu amor, ó, olha. Oi, meu amor, dá beijo na mãe. Dá beijo, não deixa. Oi, meu amor, dá um beijo. Ó. Quem tem gato faz isso também? Não dá beijo de jeito nenhum. Não vou dar beijo, tá bom? Fica no colinho da mãe? Então vem, fica aqui. Pronto. Beijo nem pensar. Muito bom. Mais um evangelho. Imagina, pega a Jade, a Rita, pega a Jade, contém ironia. Misericórdia, ela nem tá aqui. Ela tá lá em cima com a Cleo. Mais um evangelho, mais velhinha. Mas tá bom, né, gente? O que importa é a nossa saúde. É o que eu falo pras minhas alunas, né? Colegas, amigos, amigas, da importância da gente praticar uma atividade física, em especial musculação, viu, gente? Musculação, tem muita gente que fala, ai, mas eu não gosto de musculação. Gente, não é questão de gostar, tem que fazer, gostando ou não, tem que fazer, né? A nossa musculatura corporal é o que vai deixar, é o que vai permitir que a gente fique em pé na nossa melhor idade, tá? Não é só, Paula, mas eu caminho 5 quilômetros por dia. Ótimo. Mas inclui o exercício de força. Viu? Precisa. É o que vai manter a nossa autonomia lá pra frente, né? Então, é isso. A cada aniversário eu só agradeço pela saúde, como a gente fala, física, mental e espiritual, né? Tendo essa tríade, né? Falando a mesma língua, o corpo ok, saúde do corpo, saúde mental, espiritual. Eu digo que eu sou milionária, né? Eu sou milionária. Então vamos lá, gente. Vamos já adiantando o nosso lado, pegando água. A minha água já tá aqui. A água das minhas gatinhas já tá ali. A água do Enzo e da Cleo já posicionadas, nomeadas, né? Nomeadas assim, eu sempre falo, ó, essa aqui é da Cleo, né? Pra turma espiritual, aquela lá é do Enzo. E antes da gente ler a nossa prece inicial, deixa eu dar duas indicações de filmes. Espero que vocês estejam assistindo, viu? Que é o que a gente fala sempre. Aproveita assim a Netflix, né? YouTube.
mas procura guardar um tempinho para assistir filmes edificantes com essa temática espiritual, tá? Então, ó, no último evangelho eu indiquei o Bezerra de Menezes e o Kardec. A Gi tá falando que ela assistiu A Causa e Efeito e Jardim do Girassol. Amo esses filmes. É o que eu sempre falo, vocês podem assistir mais do que uma vez, viu? Porque são filmes que trazem ensinamentos espirituais. Então, cada vez que você assiste, você vai ter uma visão diferente do acontecimento. Você vai ter um entendimento melhor, viu? Aliás, o Causa e Efeito eu assisti de novo faz um tempinho agora. Pela, sei lá eu que vez. Bezerra de Menezes eu quero assistir de novo. Kardec eu quero assistir de novo. Marca aí, gente, papel e caneta. Gi, pensativa sobre a minha vida passada. Mas não tem que ficar preocupada não, né? Tem que pensar daqui pra frente sempre. E o quanto a gente já melhorou, isso é importante a gente ter na mente. O quanto que a gente melhorou nesta encarnação. Né, gente? Para pensar. O que você era há 5 anos lá para trás, 10 anos, e o que você é hoje, né? Então, a passada esquece. Tá tudo certo. É daqui para frente, né? Então, anota aí papel e caneta. Eu vou até dar um vistinho aqui também, que já vai. Ainda estou aqui, que eu não me lembro, eu acho que foi no YouTube. Ainda estou aqui. E Um Olhar do Paraíso. Eu acho que Um Olhar do Paraíso é Netflix, tá? Então, dicas de filmes espiritualistas dados. Dicas dadas. Ainda estou aqui. E Um Olhar do Paraíso. Vamos fazer, já vamos entrar no nosso Gotas de Esperança. Hoje, mensagem: somos todos iguais. E isso, outra dica, ó, gente. Eu não sei nem se eu coloquei aqui o somos todos iguais. Eu acho que não, hein, Gi? Ó, outra dica. Somos todos iguais. Isso mesmo. Perfeito. Adoro essas dicas. Mensagenzinha ímpar. Lembrando que a espiritualidade já está presente no nosso lar. Feliz, muito feliz, viu, gente? Né? Essa luz do Evangelho do Lar é uma luz muito poderosa, que a gente possa aproveitar todos os dias, não só hoje, segunda-feira, mas todos os dias. Mensagenzinha ímpar pra gente. 41. Diariamente use do pensamento positivo da seguinte forma. Só uma pausa. O Lu tá perguntando aqui onde a gente encontra esse livro. Lu, você pode comprar na internet, tá? Vocês podem comprar na internet ou, como eu sempre falo, parar no centro espírita e comprar na biblioteca, que com certeza eles vão ter, né? É o que eu sempre falo, se puder comprar numa casa espírita, melhor, porque você vai estar ajudando a casa espírita, tá? Mas se não, compra pela internet, ok. Voltando. Diariamente, use do pensamento positivo da seguinte forma. Acredito em Deus, tenho confiança em mim mesmo, sou forte, mesmo nas piores situações, tenho bons amigos, sou rico de paz e saúde. Olha aqui o que a gente falou, né? Ajudo a todos com amor. Penso sempre assim, por isso a vida é uma constante alegria para mim.
Mais do que isso, sou útil e não atrapalho ninguém. Eu vou ler isso aqui de novo, gente. O que a gente tem que usar como a gente pode usar o pensamento positivo. Acredito em Deus, tenho confiança em mim mesmo, sou forte, mesmo nas piores situações. Tenho bons amigos, sou rico de paz e saúde, ajudo a todos com amor, penso sempre assim, por isso a vida é uma constante alegria para mim. Mais do que isso, sou útil e não atrapalho ninguém. Procedendo dessa forma, a cada dia você encurta a distância que o separa da felicidade. A gente vai falar sobre isso hoje. Procedendo dessa forma, a cada dia você encurta a distância que o separa da felicidade. Vamos falar sobre isso. A nossa felicidade aqui na Terra, ela nunca vai ser constante, né? Sempre vão existir, muito linda a mensagem, os altos e baixos. Mas é importante a gente ter esses pensamentos positivos na hora do baixo, né? Do momento baixo, porque vai existir. A gente vai falar muito sobre isso. O tema do nosso evangelho hoje é aflições. Então vamos já iniciar com a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos. Coloca a sua mão, as suas mãos sobre o seu coração, sobre o seu peito. A espiritualidade já iniciou os tratamentos. Eles vão utilizar do passe magnético e vão utilizar da sua energia, da sua luz. Sente o teu coração em paz, mesmo nas aflições. Vamos iniciar o nosso evangelho agradecendo de todo o nosso coração a Deus, ao nosso Pai maior, a Jesus, nosso grande irmão, aos nossos mentores, toda a equipe espiritual, todos os nossos irmãos espirituais que são trazidos para o Evangelho, nossos entes queridos que já partiram, que estão aqui com a gente. Nosso coração se enche de alegria com a presença de todos. Senhor, abençoa todos os que estão aqui, encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos lares. Nossa saúde. Nos ajude ao entendimento do Evangelho de hoje, que seja muito proveitoso, que a gente possa aprender cada palavra do Evangelho e o mais importante, que tenhamos esse amor no coração para praticar, que essa energia seja emanada para todos os que precisam. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, colocando o remedinho necessário para cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade que vai limpar, que vai higienizar os nossos lares. A espiritualidade que vai aplicar os passes, vai fazer os tratamentos, as curas. E com essa energia, com essa vibração, com essa frequência alta, iniciamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar a nossa leitura. Capítulo 83 do livro Caminho, Verdade e Vida. O texto ele é rapidinho, viu, gente? Aflições. Aqui o Emmanuel, ele pega um versículo que está lá em Pedro, capítulo 4, que diz assim:
Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Vou repetir. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Aí eu vou ler as considerações do Emmanuel. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio, de abundância. Isso espiritualmente falando. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, quer dizer, morreram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos, quer dizer, empurrando a gente, a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Olha que interessante. Não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Olha o que ele pergunta pra gente. Supondes, por acaso, que o mestre dos mestres, Jesus, habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos, quer dizer, apelidos, por parte das criaturas humanas diariamente? Quer dizer, o Cristo também é rebatido todos os dias? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. É uma mensagem maravilhosa de ânimo, da gente saber que, da gente ter a certeza de que Jesus está com a gente o tempo todo. A gente fala tanto de Jesus, eu já vou falar aqui as minhas considerações sobre esse texto. E no finalzinho tem um videozinho de Jesus, viu, gente? É um videozinho rápido, acho que deve ter 22 segundos, mas é um vídeo. Se prepara o coração. Mas esses dias eu estava assistindo um vídeo no YouTube falando sobre Jesus, E eu pensei assim, meu Deus, a gente não tem muita noção de quem é Jesus. A gente não tem noção. A Terra, a gente tem mais ou menos uma ideia de que ela existe há 4 bilhões de anos, certo? Jesus é o governador do planeta Terra e de mais 4 ou 5 planetas. Inclusive, alguns estão sendo formados com a governança de Jesus. Para esse carinha ser governador de 5, 6 planetas, gente, só o nosso, que é um dos mais novos, que tem 4 bilhões de anos, quantos anos tem Jesus? Fica essa reflexão para você.
quanto tempo existe Jesus Cristo, esse Espírito. Esses dias eu estava pensando uma coisa que vai muito além, né? Muito além da nossa compreensão. E muita gente não acredita, né? Então vamos lá. Aflições. Eu vou te perguntar uma coisa. Você conhece alguém aqui na Terra que não passa por aflições? Né? 10 segundos pra gente pensar. Não existe, né? Aqui no nosso mundo, que ainda é de provas e expiações, não existe absolutamente ninguém que não passe por aflições. Até as crianças, né? Até as crianças passam por aflições. E como a gente sempre fala, né? Que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, a gente tá ascendendo na evolução para um planeta regenerado. Então, a gente vai começar a entrar numa fase onde a gente vai ter menos expiações, porém provas sempre, né? Agora, expiações a gente vai começar a ter cada vez menos. Por quê? Expiação é a gente ser colocado no lugar do outro, ou seja, eu fiz algo muito ruim para alguém numa vida passada, então eu vou resgatar esse débito. Então, à medida que a Terra vai regenerando, essas maldades vão sendo eliminadas e aí as expiações vão ficando menores aqui na Terra. Por isso que a gente fala, sim, teremos um planeta melhor, gente. Então, todo mundo aqui na Terra, todo mundo sem exceção, vai passar, passa, ou já passou por desafios, por situações, gente, que vão colocar, como ele fala, em prova, né? Vão colocar à prova toda a nossa vivência de vidas passadas, todos os nossos aprendizados do plano espiritual, enquanto a gente estava lá para reencarnar, e as vivências de hoje, tá? Não vai ter como a gente escapar disso. Então, como ele fala, tudo aquilo que a gente colhe nos nossos dias bons, os entendimentos, os aprendizados, a paciência, o equilíbrio, né? Tudo isso vai ser testado em alguns momentos na nossa vida. Sabe aquela coisa assim? Eu falo assim, né? Vou dar um exemplo. Eu já tô, top no quesito paciência. Tô tranquila, hein? Aqui eu já passei. O que a espiritualidade faz? Então peraí que a gente vai pisar no seu calo para te testar, né? Então, tudo aquilo que a gente tá aprendendo, a gente vai ser testado uma hora. E, gente, tem que ser assim. Tem que ser assim. A doutrina, a gente aprendeu com a doutrina espírita que enquanto a gente está lá no plano espiritual, né, eles falam na erraticidade. A erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Então, a gente vai desencarnar, vai passar um tempo no plano espiritual para depois reencarnar. Então, esse tempo que a gente passa no plano espiritual é a erraticidade. Então, enquanto a gente está lá na erraticidade, sim, a gente está aprendendo também. Claro, né? Mas só a parte teórica. A gente está lá aprendendo tudo sobre as virtudes, né?
sobre os valores, o que é certo, o que é errado, deixando tudo bem esclarecido, a parte teórica. Mas a gente aprende de uma forma, lá no plano espiritual, a gente aprende de uma forma diferente de como a gente aprende aqui na Terra, é claro. Por isso, gente, a necessidade, né, da gente estar um tempo lá e um tempo cá. Um tempo lá, um tempo cá. O que é isso? São as reencarnações. Por isso, existe essa necessidade das reencarnações. E é esse o processo que vai fazer a gente caminhar para a perfeição. Não existe outro caminho, gente. Não existe outro caminho. Eu já dei tanta risada com uma aluna que ela falava assim para mim: meu Deus, eu vou fazer alguma coisa. Ela falava para mim, né? Eu vou fazer alguma coisa, Paula, muito boa, mas muito boa, porque eu não quero mais voltar aqui pra Terra. Olha, mas eu caí na gargalhada. Aí eu falava assim: eu conto ou você conta, né? Brincando. Sim, meu bem, você vai voltar pra Terra, sim. Né? É só esse o processo que a gente tem, é só esse o caminho que a gente tem para evoluir e chegar a espíritos perfeitos. Sim, nós seremos. Só que depende de cada um, né? Então, lá no plano espiritual, a gente aprende na teoria o que a gente precisa para evoluir. Como eu falei, eu sou uma pessoa ansiosa, sem paciência, desencarno. Eu vou trabalhar muito essa questão no plano espiritual, tá? E aqui na matéria a gente vai colocar em prática as lições, como que esses ensinamentos vão ser colocados em prática nas aflições, nos sofrimentos que a vida vai mandar pra gente, inevitavelmente. Por isso que a gente ainda, como a gente falou lá no início, na leitura, né, que eu falei que a gente ia falar sobre isso um pouquinho, por isso que aqui na Terra a gente ainda não conhece a felicidade plena. A gente não tem ainda esse prazer de conhecer a felicidade plena, né? Porque aqui, gente, ainda a grande maioria de nós é formada por espíritos imperfeitos. Então não tem como a gente ter, mais uma vez, o conhecimento dessa felicidade de ponta a ponta, né? Entrar na carne feliz, primeiro que a gente nem entra na carne feliz, viu, gente? Tá? Quando a gente tá lá no plano espiritual, muitas vezes a gente não quer. Não é que a gente não quer, né? Existe, claro, aquela vontade da gente reencarnar pra evoluir e tudo mais, né? Mas, assim, se a gente pudesse escolher realmente, a gente não reencarnaria, né? Então não tem como eu entrar feliz aqui na matéria e sair feliz sem ter momentos de sofrimento, de aflições. Não tem como. Aqui na Terra não tem como. E a gente precisa provar, a gente precisa comprovar que esses aprendizados aqui na Terra, né? Eles estão bem fixados, né? Se a gente pode dizer assim, gravados no nosso coração e na nossa mente. Por isso que a gente fala que tem muitas pessoas que falham, né? Porque fazem um planejamento espiritual, um planejamento reencarnatório, a dona Jade ali, ó, reencarnatório, né? Antes de vir pra cá, quando vem pra Terra, faz tudo errado. Porque entrou na matéria, tudo muda de figura. Então, é aqui que a gente vai comprovar que o que a gente aprendeu está fixado
no nosso coração e na nossa mente. E a parte teórica, né, gente, das leis de Deus, das leis divinas, a gente já sabe direitinho, né? A gente sabe muito bem. Mas elas ainda, infelizmente, ficam muito pouco... Perdão, contrário, elas ficam mais na nossa mente, né? Porque a gente sabe de todas elas, mas elas ficam muito pouco no nosso coração. E ainda é muito difícil pra gente praticar o Evangelho 100% aqui na Terra. Gente, é quase impossível, né? Por isso o esforço, o estudo e a prática. O estudo e a prática. Agora 100% a gente dificilmente vai conseguir. Então, pra gente finalizar, eu vou dar alguns exemplos, mais ou menos na linha do Emmanuel, né? Quando a gente passa por uma decepção com alguém que nos é querido, né? Que nos é amado, e essa pessoa foi ingrata com a gente depois da gente ajudar, depois da gente apoiar, essa pessoa demonstra ingratidão. Quem nunca passou por isso? Isso que eu tô citando, né, gente, são as provas que a gente passa. Contas, a parte financeira, né? Quando acontece uma dificuldade, uma conta apertada, um imprevisto financeiro, quando acontece um conflito na nossa família, né? Mágoas, uma palavra que não foi bem colocada. Hoje mesmo, conversando com uma outra aluna, ela me contando de uma conversa com o irmão dela dentro da casa da mãe, né? Uma coisinha que ela falou com toda boa intenção, já virou um circo. É uma prova. Quando aparece uma doença, né, gente? Uma doença inesperada, um tratamento difícil. Uma prova dificílima, né? Inclusive. Quando um ente querido, um ente amado desencarna, ou mesmo um amigo muito chegado desencarna, quando faz a passagem. É uma prova. O desencarne, gente, é uma prova. Então, tudo isso vai baixando a nossa energia, vai baixando as nossas esperanças, vai baixando a nossa fé num mundo melhor, né? O que eu falei lá no início? Não, vai existir um mundo melhor sim, e ele está mais próximo do que a gente imagina. Tudo isso são provas que a gente tem que passar. Então, a gente tem que ter, nesses momentos, né, nessas provas, a certeza, gente, de que a gente não tá sozinho. A gente não tá sozinho nesse barco. A gente não aprende. Quem que tá no leme desse barco? Quem que tá no leme desse barco? O cara, né? Jesus. A gente tem que ter a certeza de que nada acontece por acaso, nada. Ter a certeza de que ninguém é vítima dos próprios erros. Se eu tô passando por alguma aflição, foi alguma coisa que eu causei. Foi obra minha. Então eu vou ter que dar conta. Então eu não sou vítima. Então eu vou passar por essa prova com sabedoria, com equilíbrio, sabendo que eu tenho Jesus do meu lado, eu tenho o meu mentor, a egrégora que Deus manda para mim. E a gente ter esse entendimento, gente, de que tudo que a gente passa
é para a gente desenvolver as nossas virtudes, os nossos valores. Vamos começar a pensar nisso? Se você está passando por alguma aflição hoje, é um chamado para você desenvolver mais virtudes, mais valores, né? E ter essa certeza que essa aflição vai te ensinar. Simples assim. Para a gente finalizar, eu vi esses dias uma frase que fala assim, que Jesus nunca prometeu a ausência de dores, né? De dor. Mas ele prometeu que ele estaria sempre presente nas dores. E como Emmanuel fala, gente, Jesus, ele é mais acessível do que a gente pode imaginar. Não tenhamos dúvida disso. Plante boas sementes. Mesmo nos momentos de aflições, não deixa a sua fé baixar, a tua esperança, a tua energia, né? Baixou, sobe, tenta elevar, mas não procure, como diria a Joana de Ângeles, né? Mentora do Divaldo Franco, não procure na matéria a solução do seu problema. Não, você não tá legal, você não tá bem, assiste uma palestra, assiste um vídeo direcionado à espiritualidade, abre um evangelho segundo o espiritismo, abre um livro dos espíritos. A espiritualidade, olha, me arrepia só de falar, a espiritualidade vai estar do teu lado, o mentor vai estar do seu lado, prontinho para abrir na página que você precisa. Certo? Então, eu vou, antes de eu passar o vídeo, eu só vou ler rapidinho hoje a nossa questão número 5 do Livro dos Espíritos, gente, continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, tá aqui, ó. Questão número 5 do capítulo Provas da Existência de Deus, onde Allan Kardec pergunta assim, questão número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Eles respondem assim, que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Quer dizer, a crença de Deus, gente, ela não é ensinada, ela não é simplesmente ensinada, ela não depende, eu acreditar em Deus não depende de uma crença, não depende de época, né? Porque mesmo os homens das cavernas tinham esse sentimento dentro deles, né? Essa crença nasce, gente, da própria consciência do homem. A gente não fala que nós temos o DNA de Deus? Não precisa nem fazer o teste de quem é nosso pai? Tá na nossa consciência a crença em Deus. É como se fosse uma marca, né? Uma marca no nosso espírito. Simples assim. Inclusive, a gente fala muito, né? Da onde vem a crença em Deus num ateu no momento de aflição? Quem que ele chama? Meu Deus, meu Deus! Né? Então tá dentro de nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA, fomos criados para ser felizes. Só depende de nós. Ele tá o tempo todo mandando sinais, gente para ajudar. Depende das nossas escolhas, tá? Então, pra gente finalizar, eu vou passar o videozinho, gente.
é um vídeo de Jesus, tá? Eu acho que tem... não tem 30 segundos, acho que tem, eu marquei aqui, mas acho que são realmente de 20 a 25 segundos no máximo. É só a gente prestar atenção porque ele é rapidinho. Deixa eu tirar a música, deixa eu pegar o vídeo aqui. Vamos lá. Sabes por que Jesus te entende? É isso. Perfeito, né? Jesus passou tudo aquilo que a gente está passando, que a gente passa, só que potencializado demais, né? Milhares de vezes o que ele passou. Não era nem para ele ter reencarnado, não era nem para ele ter encarnado aqui na Terra. Mas ele fez isso por nós. Porque se não fosse isso, a gente estaria até hoje se matando por nada, né? Então que a gente tenha essa certeza de que Jesus entende demais da conta cada dor que a gente sente, né? Lembrando aquilo que eu falei lá no início sobre a idade de Jesus Cristo. Dá até um desespero só de pensar, como se diz, né? Todos nós chegaremos à perfeição. Se a gente for parar para pensar o tempo que vai levar, misericórdia. Mas é isso, é um passo por vez. A gente tem a certeza de que a gente pode se tornar cada dia melhor aqui na Terra, depois quando a gente desencarnar e nas nossas próximas existências. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esse momento de evangelho, esse ensinamento tão importante para a nossa evolução, para a nossa caminhada terrena, que a gente, nos nossos momentos de aflição, de sofrimento, que não nos falte sabedoria, não nos falte a presença de Jesus, que a gente possa elevar o nosso espírito cada dia mais pelo Evangelho do Cristo. Mestre amado, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida, que a gente possa caminhar mais uma semana com esse ensinamento tão forte e crucial na nossa vida. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que já higienizou os nossos lares, já fez os tratamentos. E vamos entrar para mais uma semana que vai ser maravilhosa, abençoada, iluminada. E finalizamos o nosso Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí, gente. Filminho para vocês assistirem, que já foi dada as dicas, tá? Jair chegou no finalzinho, Jair chegou agora porque ele estava num centro espírita palestrando. Tá perdoado, tava fazendo a parte dele. Amém, amém, gente. Nos vemos segunda-feira que vem, tá? Com mais um tema lindo como sempre. Vamos praticar?
Tamo junto, amo vocês. O filme me fez chorar. Lu, eu também. Eu já assisti esse filme umas 3 vezes. Da gente pensar do sofrimento dele, né? Então que a gente possa deixar Jesus Cristo orgulhoso de nós. Vamos fazer a nossa parte, gente. Um beijo, boa semana. Até segunda-feira.